Gente, boa noite a todos, né? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, né? Esse momento é um momento, assim, muito interessante. E, assim, nós estamos nas nossas lives Presta Educa, né? E hoje a gente vem com uma temática que eu acho muito importante, muito interessante. E o grupo, ele pensou nessa temática, né? Em virtude de nós estarmos, né? Na semana, né? Do Dia Internacional da Mulher. E não poderíamos deixar, né, de enaltecer a mulher nessa semana, assim como ela deve sempre ser, nós devemos sempre ser enaltecidas, né, pela nossa garra, pela nossa perseverança. E aí o grupo pensou, né, na professora Sabrina como uma pessoa, né, para levar essa discussão adiante, né, tendo em vista a sua vivência, a sua experiência, né, e eu acredito que esse momento, ele é um momento muito especial e que a gente possa, né, aproveitar bastante, né, as experiências que ela vai trazer para nós nessa noite. E assim, eu não sei assim como ela está pensando, né? Se a gente pode deixar, né, algumas perguntas, questionamentos para o final, né? Ou se pode haver alguma intervenção durante a sua fala, fica a seu critério, né? É a forma como você quer que ocorra. Mas, professora Sabrina, nós gostaríamos de agradecer muito, né, o seu convite e dizer que a gente se sente, né, imensamente feliz, né, por você estar compartilhando, né, toda a sua experiência, a sua vivência, né, nessas duas vertentes que eu acredito que essa noite ela vai ser muito construtiva. E sinta-se, né, abraçada por todas nós. Bom, boa noite a todas, todos e todas, né? Que quando a gente fala de feminismo, e a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais, hoje nós vamos incluir todas as pessoas, independente da sua orientação sexual e da sua identidade de gênero. Então, primeiro, queria agradecer a presença de vocês aqui, porque já somos 23 pessoas, né, nesse espaço, mas eu tenho certeza que a partir dessa conversa seremos muito mais pessoas. Eu queria iniciar agradecendo a Ruth, que foi a pessoa que me convidou para estar aqui hoje, né, o professor Emerson, que também sempre foi um apoiador do meu trabalho dentro da LEDOC, um colega, né, que sempre nos respeitou muito enquanto colegas, enquanto mulheres, e que reconhece o trabalho do outro e principalmente das outras, né? Que não é uma coisa simples de ser feita no âmbito acadêmico também. Agradecer essas duas pessoas, ao NEA, que faz um trabalho importantíssimo com as agricultoras, né? Com as camponesas da região do Médio Mearim. Agradecer também ao PET, que tem estudantes que são, né, camponeses e que estão sempre atuando em defesa do trabalho camponês e da compreensão e da vivência e da sobrevivência do mundo camponês. Queria agradecer a algumas colegas minhas de doutorado que estão chegando aí hoje, né, que estão acompanhando a gente, agradecer essas colegas que estão prestigiando esse trabalho, agradecer a todas as estudantes da LEDOC UFMA, que sempre estiveram comigo, sempre me prestigiaram, sempre me ouviram, né, com muito carinho, muita atenção. E gostaria também de agradecer, e não tem como eu não agradecer, a todas as mulheres e todas as camaradas e companheiras que fazem parte da minha vida, que me ensinaram na prática o que é o feminismo, que me ensinaram a ter solidariedade, sororidade com as outras pessoas, que me ensinaram a ser resistência, que é isso que a gente é enquanto mulher, ser resistência, ser luta, ser coragem e ser camarada. Em especial, há duas mulheres muito importantes para mim, que uma delas está passando por uma dificuldade muito grande, que é a Paola, que é camponesa, que é educadora da reforma agrária, e a Júlia, que durante a minha trajetória, né, mais efetiva de militância e de embate direto ao capital, me mostraram o quanto é importante reconhecer as outras mulheres e ter empatia com as suas causas, com as suas lutas, com os seus trabalhos. Eu queria dizer para vocês que talvez a minha internet falhe, né? Mas se ela falhar, eu peço para, por favor, vocês falarem novamente,
que não ouviram ou que tiveram algum problema, né, de compreensão, porque hoje a internet resolveu sumir aqui na residência, então talvez tenha algum problema. E dizer para vocês que eu pensei muito em declinar dessa fala, hoje, devido a esse problema de internet, mas também porque eu tive um ente querido meu, né, que faleceu ontem de Covid-19, um homem muito novo, né, um pai muito jovem, uma pessoa que perdeu essa luta para essa doença, mas que eu também pensei que todo momento de crise que a humanidade enfrentou, todo momento de dor que a humanidade enfrenta, todo momento de crise estrutural, a humanidade se reinventa, né? Isso deve servir para nos fortalecer. O luto deve servir para fortalecer a nossa luta, né? A nossa unidade. E eu, como mulher, como mãe, como feminista, como educadora, eu não poderia me furtar de levar para vocês a mensagem que eu tento na minha vida todos os dias alimentar, que é: não dá mais para estar aonde estamos e na condição que estamos. Precisamos fazer alguma coisa. Que a minha voz consiga fortalecer a minha existência, mas também a existência das companheiras que têm passado por um grande problema, né? E que ela consiga também trazer um pouco de força para quem precisa nesse momento, né? Não poderia me furtar disso. Então, é difícil, mas estamos aqui. Eu queria também agradecer, um agradecimento especial, me desculpe, para a Diorlane e para a Caedna, que são as mulheres que estão comigo pesquisando a região do Médio Mearim e a violência que se enfrenta naquela região, que em momentos muito cruciais da minha vida, que eu pensava, não, agora eu vou investir em outro estudo, eu vou investir em outro lado, as mulheres chegavam a mim e me mostravam o quanto era importante continuar com esse estudo, e mais do que isso, o quanto é importante continuar na militância para a liberdade das mulheres, para a autonomia das mulheres, e mais do que isso, para a autonomia de toda a humanidade. Então, agradeço a elas que estão sempre comigo. E queria dizer para vocês que pensei em fazer uma fala no início acadêmica, né? E pretendo trazer elementos aqui conceituais, como eu sempre procuro trazer, elementos, né, de discussão, de compreensão, mas que o meu lugar aqui hoje é o lugar de alguém que todos os dias, desde que nasceu, né, sofre, né, e tem a sua vida também, de certa forma, limitada, né, e violentada pelo patriarcado, né, pelo sistema social, pela organização social, pela organização ideológica que nos oprime até hoje, que é o patriarcado. Então, o meu lugar de fala não é de alguém que estuda alguma coisa, mas é de alguém que sente na pele o que isso significa, né? Claro que o meu lugar de fala, o meu lugar de vivência, de identidade, é sim um lugar de mulher branca, heterossexual, né? Hoje professora universitária, porque eu nem sempre fui, né? Hoje tenho um emprego público, nem sempre tive. Mas ele é muito diferente do lugar de fala de uma indígena, do lugar de fala de uma mulher negra no Brasil, que é um lugar de fala, né, de muito mais violência, exclusão e aprisionamento. E por isso, o feminismo que eu falo hoje aqui é um feminismo para todas nós. E é um feminismo para toda a humanidade, né? É um feminismo includente, é um feminismo revolucionário e é um feminismo de luta. E mais, é um feminismo de luta camponesa, né? Que hoje o meu desafio aqui é falar sobre feminismo, e eu poderia ficar muito tempo falando sobre isso apenas, mas o movimento feminista, ele é um movimento que tem pautas abrangentes.
E uma delas é a pauta da agroecologia, né? Que nós também vamos falar um pouquinho aqui do que é a agroecologia, do que o feminismo e a agroecologia têm em comum. E mais, que sem feminismo não existe uma nova forma de produção e reprodução da existência através do cultivo da terra. Então, sem feminismo, não existe agroecologia verdadeira. Se existe apenas um conceito, ou então uma projeção de algo que pode ser. Tá? Então, eu queria agradecer novamente e dizer para vocês que, para fazer esse percurso, eu organizei a minha fala da seguinte forma. Se eu falar demais, por favor, né, me cortem. Já pedi para a Ruth aí, que eu falo para caramba, que eu pensei dessa forma. Primeiro, que é o feminismo, porque ele se constrói, onde ele se assenta, quais ainda são os limites que nós enfrentamos enquanto mulheres, enquanto mães, enquanto feministas, enquanto identidade de gênero feminina, porque não são só as mulheres que se dizem biologicamente mulheres, mas sim as que se identificam enquanto mulheres, que são as mulheres trans, as cis, que também encaram e vivem na pele o que significa essa estrutura chamada patriarcado na nossa vida cotidiana. Então, primeiro, o que é isso? Contra que e como nós precisamos e podemos agir. Depois, a agroecologia e o que essas coisas, esses conceitos, essas visões de mundo, de produção e reprodução da vida têm em comum. E para onde nós precisamos ir? Né? Onde precisamos chegar nesse lugar, tá? Então, obrigada por enquanto. Eu vou começar aqui e eu vou pedir assim, eu sei que vão vir perguntas e eu espero que venham, né? Porque vocês sabem que o que eu gosto mesmo é de dialogar com todos vocês, independente de qual é a visão que vocês têm sobre isso, até aqui, ou que tem até hoje, né? Mas que eu não vou conseguir enxergar muito, porque eu estou trabalhando aqui com pouca internet. Então, eu vou pedir para a Ruth, por favor, se ela conseguir anotar as perguntas, e aí eu tenho Diorlane e outras grandes queridas que podem nos ajudar também, e meninos que estão aqui, eu estou muito feliz de vocês, estudantes, homens, estarem aqui. Esse é o lugar de vocês também, porque nós juntos podemos aprender, e só juntos nós vamos mudar essa sociedade que nós temos, que, como está organizada hoje, não dá conta dos nossos anseios, não dá conta das nossas necessidades, e é o caminho, né, para acabar conosco e não nos fazer livres e emancipados. Então, obrigada por vocês estarem aqui também. Então, gente, afinal de contas, né, por que essa temática tem tanta relevância, né? Hoje, até hoje, quando eu fui terminar meu planejamento do que dizer, nós tínhamos mais de 270 mil mortos no Brasil pela Covid-19. Além desses 270 mil mortos, nós tivemos uma quantidade enorme de pessoas contaminadas. E a pesquisa última da UFMG, que foi tentar classificar quem eram essas pessoas contaminadas, qual era o perfil do contágio, qual era o perfil da pessoa contagiada, ela chegou à conclusão que 56% dos infectados no país são mulheres, né? E são mulheres, eram ainda, né, até esse resultado que saiu em janeiro, a partir de 34 anos. Desses 56%, né, de mulheres que foram infectadas, os outros 44%, que são homens, eram filhos, eram maridos, eram irmãos, né, eram primos, eram parentes. Ou seja, a Covid-19, o cuidado, né, o enfrentamento dela, a linha de frente do enfrentamento é feita no Brasil por mulheres. A maioria da força de trabalho que está na linha de frente da Covid-19 é feminina, enfrentamento à Covid-19, em
professoras, muitas que tiveram e que continuaram trabalhando, em enfermeiras, auxiliares de enfermagem, médicas, faxineiras, empregadas domésticas, mulheres cozinheiras de restaurantes, atendentes de supermercado. Então, nós, mulheres brasileiras, fomos diretamente atingidas por essa doença. E o que isso tem a ver com mulheres camponesas? Isso tem a ver porque hoje, mais uma vez, e isso é comprovado pelo IBGE e pelo IPEA, a maioria da força de trabalho no campo é feminina. Então, a maioria das mulheres a maioria das pessoas que estão no campo são mulheres, e são mulheres economicamente ativas, são mulheres que trabalham, né? Então, estas mulheres também tiveram um impacto direto na sua vida e no seu trabalho a partir da Covid-19. E mais do que isso, a maioria da força de trabalho que garantiu a nossa alimentação durante esta pandemia e que ainda garante é feminino. Então, esse tema tem total relevância para ser tratado nesse momento. Nós temos um protagonismo fundamental em sofrer com a pandemia e enfrentar a pandemia também. Mas nem tudo é bonito, né? E durante a pandemia, pelo menos 1.005 mulheres morreram no Brasil por serem mulheres, ou seja, através de crimes de gênero, através de feminicídio. Além de enfrentar, além de sobrecarregar, nós ainda fomos vítimas diretas de assassinatos por estarmos em isolamento social. A média foi de, no mínimo, 3 mortes por dia por feminicídio. Então, se você, homem, se você, mulher, pensa que você não precisa de feminismo, eu sinto muito. Todas e todos nós precisamos do feminismo. Precisamos de uma nova forma de estabelecer as relações e de reconhecer as pessoas, mulheres que estão à nossa volta. Muito bem. A Rosa Luxemburgo tem uma frase muito importante que vai ao encontro disso que eu falei. De que, eu não preciso do feminismo. Eu não quero o feminismo. É feio ser feminista. E ela afirmou assim, que quem não se movimenta não sente as correntes que prendem. Então, muitas mulheres, muitos homens, não compreendem ainda o que é esse feminismo e para que ele serve. Porque não conseguem reconhecer o que o patriarcado e o que esse sistema de dominação causou e causa no cotidiano da sua vida. Por quê? Porque é uma construção histórica da diferença entre os sexos. Ela está arraigada, ela está dentro do nosso corpo, ela está dentro do que a gente entende como alma, ela está dentro da nossa tradição, ela está dentro do nosso costume, ela está dentro do nosso pensamento, da nossa subjetividade, do que a gente projeta como sonho, do que a gente projeta como futuro, do que a gente projeta como relação entre mulheres e homens, entre mães e filhos. Então, muitas vezes a gente não identifica essas amarras e não identifica o que isso causa na nossa vida. E por isso a gente não entende e não quer mudar. Então, hoje a gente vai falar aqui de como isso se constrói e por que é tão importante mudar isso, né? Essas justificativas, como eu falei, é uma construção histórica, né? O homem constrói a história dele, o homem constrói também as mudanças da sua vida. Mas, para não ocorrer as mudanças, ele também tem justificativas. E as justificativas dessa dominação que nós sofremos são biológicas, ligadas à Constituição, a mulher como um sexo frágil, biologicamente frágil, como intelectualmente inferior,
né? Religiosas, porque a gente sempre ouviu e continua ouvindo, né? De muitas organizações religiosas, de muitas profissões de religião, de que a mulher veio da costela, que a mulher é um ser que precisa ser subserviente ao homem, e também da divisão sexual do trabalho. Por justificar e por essas diferentes justificativas do costume, do hábito, isso vai se reproduzir nas relações de trabalho. Como assim? Isso é trabalho de homem, isso é trabalho de mulher. Ah, homem não varre casa, porque isso é coisa de mulherzinha. Homem não aprende a cozinhar, porque isso é coisa de mulher. Lugar de mulher é na cozinha, do homem é na sala, na frente da televisão. Então, são construções históricas, sociais, que naturalizam e justificam a exploração, a opressão, a violência, o descaso, né? Isso se torna natural, mas a gente precisa entender que isso não é natural. Assim como não é natural a mulher nascer para ser mãe. É uma construção social e sim, muda em diferentes povos, muda em diferentes vivências, muda em diferentes momentos históricos, né? Não são naturais, são sociais. Estão na estrutura, como assim, na organização, no Estado, na hierarquia, estão na superestrutura, no que a gente pensa, no que a gente projeta, no que a gente sonha, né? E isso vai se perpetuando ao longo do tempo, se não houver resistência, né? Então, essa construção foi construída devido, essa perpetuação, ela se deu, né, através de um sistema de dominação chamado patriarcado. Professora, mas o que é o patriarcado? Ele é um sistema de dominação do pensamento, do corpo, da existência, né? Onde o homem é o centro da sociedade. E tudo gira em torno do homem. Inclusive a ideia de humanidade, de coletivo de pessoas da mesma espécie, né? Então, a partir da compreensão que o homem é o centro da sociedade, as relações sociais se estabelecem a partir da visão dele, com ele e para ele. Isso causa opressão, subordinação, controle da capacidade reprodutiva. O que é a capacidade reprodutiva? Depois nós vamos ver isso. É a obrigação de ter filho, como ter filho, ou não ter o filho, poder ou não ter o filho depois de já gerado, da sexualidade, né? De como a mulher deve se comportar sexualmente, de quais as suas escolhas sexuais aceitáveis e toleráveis, e da sua capacidade de trabalho. Além de controlar, também se limita o acesso dessa mulher. O que é isso? Interdita a mulher no poder, né? Não deixa ela chegar nos espaços de poder, não reconhece ela nos espaços de poder. E quando ela chega, se tem toda uma articulação para desestabilizá-la, desautorizá-la e desrespeitá-la. Muito bem, onde é que se assenta esse feminismo, né? Que o feminismo, ele é sim um movimento organizado, né? Hoje, mais do que nunca, ele é organizado tanto com as mulheres do campo, quanto com as mulheres da cidade, né? Mas ele é organizado também a partir de uma construção histórica, de que nós, mulheres, sempre resistimos, nos diferentes momentos da história, e nos diferentes tipos de organização social, né? Não apenas na sociedade ocidental, mas na sociedade oriental, né? Na sociedade indígena, que foi denominada como indígena, mas são os nossos povos originários, né? Em todas as sociedades e organizações sociais, a mulher resistiu, mas o feminismo é um movimento, né, que parte da luta por direitos políticos,
por direitos de trabalho, por direitos reprodutivos e por direito a creches, né? Pela luta em defesa dos parceiros, dos filhos, dos homens. Então, quando a gente fala em feminismo, a gente está falando primeiro de mulher. É sobre nós, é sobre a nossa vivência, é sobre as nossas necessidades, é sobre a nossa visão de mundo, é sobre a nossa visão de amor ao próximo, de solidariedade. Nós não estamos falando contra os homens, nós estamos falando de nós mesmos, do que nós precisamos, né? E do que nós compreendemos como algo bom para todos, não só para nós, porque as mulheres pensam no todo, né? Então, a nossa luta, ela está assentada em 3 grandes pilares: na luta contra o controle dos corpos, dos nossos corpos, controles do Estado sobre os nossos corpos e controle nosso sobre os nossos corpos, sobre a nossa sexualidade, sobre a nossa produção e reprodução da nossa existência, sobre a nossa proteção sobre os nossos corpos, sobre o que nós queremos fazer com eles, sobre o que nós queremos fazer com a nossa sexualidade, sobre o que nós queremos sentir e viver. Luta contra a subjugação de classe. Como assim de classe? É importantíssimo retomar aqui o sentido do movimento feminista. O movimento feminista, ele surge da luta das trabalhadoras, né? Das trabalhadoras que eram totalmente exploradas na sua força de trabalho, que tinham mais horas de trabalho, né? Dentro das fábricas e dentro dos espaços, inclusive domésticos, que eu digo camponeses mesmo, né? A subjugação, trabalhos muito mais mal remunerados, não reconhecidos, com condições péssimas de sobrevivência nos próprios ambientes de trabalho, né? E foi uma luta iniciada por mulheres que eram operárias, né? E que eram representatividades de outras mulheres dentro do movimento operário. E sim, o movimento operário que deu início a dia 8 de março, né, ao mês das mulheres, a esse mês referência, foi o movimento das mulheres socialistas, né? Há um atrelamento à queima de mulheres, né, numa fábrica têxtil depois nos Estados Unidos, mas já havia uma projeção de uma alemã comunista pedindo, né, num encontro internacional do Partido Comunista, a criação, então, de uma jornada, não jornada, mas uma sequência de luta das trabalhadoras femininas. E outra luta é a luta por representação política. Eu vou falar um pouquinho de cada uma, mas vou tentar não falar muito, tá? O que é a luta do controle dos corpos? Produção e reprodução existente. A tarefa durante a organização de algumas sociedades, que fique claro, porque não foram todas, né, do controle do nosso corpo e da nossa reprodução. A partir do momento que se estabelece, então, a dominação do corpo da mulher como um patrimônio, né? Como assim? A partir do momento que se estabelece, né, e Engels tem um livro muito bom, que é a Formação da Família, né, a origem da família, da sociedade e do Estado, que ele traz esse resgate da propriedade privada como algo a ser estabelecido na dominação do outro, né? A partir do momento que o homem começa a produzir excedente e começa, assim, a partir desse excedente, adquirir um certo patrimônio, ele quer deixar esse patrimônio para os seus próximos. Como saber quem são os próximos se as relações não são monogâmicas, né? Se as relações são entre os clãs familiares? Estabelecendo o controle sobre o corpo de quem você se relaciona diretamente. Estabelecendo o controle sobre o corpo da mulher que você se relaciona. Porque daí você saberia que o filho era seu e você teria o controle sobre a prole. Isso foi se reproduzindo de maneira totalmente atenuada, né? Dominada e garantida como propriedade privada sobre as coisas e sobre os corpos. Para a mulher ficou o papel da reprodução desta família, dessa prole, o cuidado, a alimentação,
E não poderia haver a negação sobre isso. Por isso que até hoje, né, nós temos a noção errônea e equivocada de que a mulher casada, a mulher que tem um companheiro, que é casada no papel, perante a igreja, perante a lei, ela tem a obrigação de ter relações sexuais com seu marido. Porque a primeira obrigação dela é reproduzir a família, né? Mesmo se ela não tem interesse em ter filhos, mesmo se ela tem um problema de saúde, que eu conheço muitas, e vocês também devem conhecer mulheres que têm problemas de saúde, mesmo assim, têm gestações. Muitas morrem e morreram durante essas gestações, pelo fato de que é o papel social nos delegado de reprodução da prole e reprodução da família e da propriedade, né? Por isso não temos escolhas, temos obrigações com relação a isso. Muitas mulheres são extremamente criticadas, em algum momento da vida nós, né, internamente as criticamos também. Poxa, mas como assim? Essa mulher tem uma vida estável, tem um marido bom, que paga as contas, que está em casa, como é que ela não vai ter filho? Né? Porque foi delegado à mulher esse papel social da reprodução da humanidade e da reprodução da propriedade privada. Então, nós precisamos romper e dar o direito às mulheres do controle do seu corpo, do controle da sua sexualidade, do seu desejo, da sua vontade, de com quem elas querem, de com quem elas não querem, de quando elas querem, de quando elas não querem, né? O corpo é nosso, o corpo não é do Estado. Vocês devem ter acompanhado os casos gravíssimos de estupros de meninas, onde organizações religiosas, apesar do Estado garantir o aborto, nesses casos de estupro, de menor, né, de vulnerável, garantir o aborto, de ter sofrido pressão social, pressão religiosa, por não poderem negar a decisão sobre os seus próprios corpos. Então, essa é a nossa primeira luta, pela liberdade do controle dos nossos corpos, das nossas vontades, da produção e reprodução da nossa própria existência. De que esse papel social não nos cabe mais. Esse é um papel social nosso, de vontade individual. E que não é fácil desconstruir isso, né? Porque a gente, desde muito menina, e vocês devem ter isso, ou de muitas de nós, mulheres, de que essa era a nossa função, casar e ter uma família com filhos, né? E o ficar pra titi, como era feio, não encarando isso como um ato de liberdade ou de resistência de quem não queria ter, né? Como se resistência enquanto mulheres. Mas, como ele é, não é? Como ele é pensado como propriedade privada, e cada vez mais incidido sobre isso, né? Sobre como ser, como deve ser, né? Nós vemos objetificação, nós somos propriedade de alguém, né? E além disso, o nosso objeto, o nosso corpo vira objeto a partir do momento que conta mais a nossa quietude moral, os nossos modos de moça, né? Do que a nossa competência, do que o nosso desenvolvimento, do que a nossa condição intelectual, a nossa condição de presença é colocada, intelectual é colocada à prova em todo momento. Porque quando a gente vai fazer uma seleção numa empresa, numa escola, ou num lugar, né, social, num espaço de trabalho, a pergunta, ai, mas quem é que fica com essa criança? Né? Ai, mas você vai poder viajar? Você vai poder respirar? Você vai poder estar totalmente disponível a essa escola?
né? E mais do que isso, ai, olha só, não sei se você é a cara dessa empresa, porque você não é magra, você não é branca, você não é alta, você não tem a aparência estética desejada pela nossa empresa. Então, nós e o nosso corpo são objetos de desejo, mas muito mais de controle das pessoas, né, que nos veem, da sociedade que nos vê. E isso se reproduz, eu preciso falar mais uma vez, não só por homens, isso se reproduz por nós mulheres também. Quando nós exigimos das nossas filhas, das nossas sobrinhas, das nossas amigas, que elas estejam sempre magras, que elas estejam sempre bem penteadas, que elas estejam sempre apresentáveis, né? Independente do que esteja acontecendo com elas, independente do que esteja passando na sua casa, na sua família, no seu íntimo, né? E o nosso corpo se torna um espaço de objetificação e também de violência. Por quê? Porque a partir do momento que nós somos encaradas como posse de alguém, né, como patrimônio de alguém, como algo que não é seu, mas é do outro, esse outro se acha no direito de estabelecer o que você pode e o que você não pode, né? É um sentimento mesmo de propriedade. Com quem você pode falar, com quem você não pode falar, com a roupa que você pode usar, com a roupa que você não pode usar. E legitima essa violência, porque, olha a roupa que ela estava pedindo para ser estuprada. Quem de vocês não ouviu isso ainda, né? Saiu de noite sozinha, estava pedindo para levar, né? E essa saia aí, é uma saia de mulher da vida, de prostituta, de vagabunda, né? Nós somos o tempo todo obrigadas a ter um certo tipo de comportamento, porque nós somos encaradas ou como pecado ou como propriedade de alguém. Então, a nossa luta, ela vai ter esses 3 vieses que eu disse até aqui. O outro é contra a subjugação de classe. O que é subjugação de classe, né? É um momento, assim, uma palavra difícil de entender. É quando nós somos submetidos a condições de trabalho muito piores ou muito mais degradantes do que a dos outros, ou seja, dos homens, né? Essa condição de divisão social do trabalho, o que é trabalho de quem faz isso, quem faz aquilo, quem pode fazer aquilo, quem pode fazer isso, tem mudado muito, né, ao longo da história, principalmente da contemporaneidade. Professora, o que tu tá falando? A mulher está ocupando vários cargos com muita luta. Mas será que apenas ocupar esse espaço dentro do capitalismo é suficiente? Né? Será que essa sociedade assentada no controle do consumo, do que a gente consome, do que a gente come, do que a gente veste, do que a gente projeta como sonho para nós, será que apenas chegar nesse espaço é suficiente? Isso dentro do feminismo é considerado uma luta apenas do feminismo liberal. O que é o feminismo liberal? É apenas lutar por mesmo salário. É claro que lutar por mesmo salário é importante. É claro que para a grande maioria das mulheres brasileiras que são negras, né, que a grande maioria das mulheres no Brasil são negras, e são as mulheres em condições sociais mais deploráveis, são as pessoas mais pobres no Brasil, são as mulheres negras. É claro que elas precisam ter espaço e devem ter espaço em todas as profissões, em todos os postos de trabalho, e mais do que isso, em iguais condições de consideração da sua potencialidade de trabalho, da sua intelectualidade, da sua possibilidade, né, de enfrentamento à dificuldade, da sua criatividade, mas apenas isso não basta, porque o capital, o modo de produção capitalista está aí para destruir as nossas subjetividades, para explorar nossa força de trabalho, para submetermos às condições de apenas sobreviventes.
e não de viventes, de felizes, né, de transformadores. Então, o feminismo, ele não luta apenas pelas mesmas condições de trabalho. Ele luta pela emancipação da classe trabalhadora. Porque é a classe trabalhadora que produz, é a classe trabalhadora que sustenta o mundo, é a classe trabalhadora que é a geradora de riqueza. Então, nós queremos a riqueza para toda a classe trabalhadora, não apenas para chegarmos em espaço. Agora chegamos nesse lugar aqui e tá bom para nós. Um exemplo bem clássico, e eu sei que as mulheres vivem isso porque eu vivo isso. Hoje eu tenho um trabalho digno, que me dá um salário digno. Mas quando eu me manifesto em reuniões, em espaços de discussão, muitas vezes eu não sou ouvida, né? Logo atrás, um homem, colega meu, vai lá e repete a mesma coisa que eu estou falando, né? E por ele ser homem, todo mundo diz, olha, que ideia fenomenal que esse professor teve, você é um gênio, professor. Eu acho que é isso aí mesmo. E muitas mulheres vivem isso no seu cotidiano, dentro das suas casas, mulheres camponesas dentro do seu espaço de produção e reprodução. Porque quando ela diz assim, olha, quem sabe, marido, a gente não planta isso agora, vai que a seca se prolongue, né? Vai que não dê certo isso. Não, mulher, tu não sabe de nada. É melhor tu voltar lá e cuidar das crianças, porque isso aqui entendo eu, né? E quando ela está conduzindo a propriedade, quando ela é a chefe da família, o conhecimento técnico que ela tem, muitas vezes não é levado em consideração. Então, a gente não quer só ter o mesmo salário. A gente não quer só ter o mesmo cargo. Nós precisamos transformar isso. O capitalismo já mostrou para todos nós que somos maiorias, que somos os excluídos, que somos a classe trabalhadora, que não está bom, que esse modelo não dá mais, ele é insustentável, ele é inviável, ele é morte na certa. Então, o feminismo é um feminismo anticapitalista, que isso sirva para a gente compreender que o feminismo tem que incluir. Não adianta eu, como mulher branca, dizer que só ter acesso às mesmas postos de trabalho é suficiente, porque eu sei que a maioria das mulheres negras não vão chegar nesses postos de trabalho. Eu sei que a maioria das mulheres indígenas jamais terão oportunidade de chegar nesses postos de trabalho, né? Muitas vão ser formadas para ser mão de obra e massa de mão de obra para ficar de reserva. Então, essa sociedade não nos serve. Nós queremos uma luta para a abolição, para o fim mesmo, para o extermínio, né, para a liberdade da classe trabalhadora. Luta por representação política. A representação política, no nosso caso, mulheres, nos construirmos como sujeitos políticos, construtores de leis, construtoras de políticas públicas, construtoras de pensamento político, é extremamente importante, né? Mas, e eu vou trazer dados aqui, que é importante a gente falar não só de achismos, né, mas de comprovações. Durante, porque ainda estamos vivendo, né, a crise e a pandemia da Covid-19, os países do mundo que são governados e presididos por mulheres tiveram um enfrentamento da melhor forma possível, sendo conduzidos por elas. Menor índice de mortes, maior índice de cura, né, maior índice de acolhimento a famílias em situação, né, de precariedade de vida e de trabalho. Então, nós precisamos ter espaço político, e mais do que isso, nós precisamos ter espaços políticos legitimados pela sociedade, né? Mulheres ocupam apenas, no Brasil, 9% dos cargos ministeriais. Nós tivemos já outro governo onde nós tínhamos maior representatividade nos ministérios, mas atualmente apenas 9% dos cargos nos ministérios são de mulheres. Apenas 12% dos municípios do Brasil têm prefeitas eleitas a partir de 2020.
Como eu disse, os países também governados por mulheres, eles têm políticas públicas de igualdade de gênero. O que é isso? São políticas que reconhecem o direito das travestis, das lésbicas, dos gays, dos homossexuais, dos trans, dos cis, que são pessoas que existem como nós existimos, né? Que se identificam de maneira diversa de nós, mas estão aqui, são vivos e precisam de respeito e consideração. Então, os países onde as mulheres são representantes governamentais, são governantes, têm políticas de inclusão de toda a população. Muito bem. E os movimentos sociais? Porque é importante a gente dizer isso, né? O avanço, nós já tivemos avanço, professora? Nós já tivemos avanço, camarada? Nós já tivemos avanço, Sabrina? Tivemos. Tivemos muitos avanços, né? Tivemos políticas públicas, por exemplo, e eu acho que vocês devem conhecer, porque muitas de vocês são camponesas e camponeses, nós tivemos crédito rural só para mulheres. O Bolsa Família no Brasil, ele é assentado no nome da mulher, né? Porque sabe-se que no Brasil a maioria das famílias são presididas e então os movimentos sociais em seu histórico de luta e principalmente os movimentos sociais camponeses têm e tiveram durante a sua construção e hoje mais do que nunca tem o protagonismo feminino, né? Esse protagonismo feminino significa que as mulheres têm espaço de representação, as mulheres têm espaço de legitimidade, as mulheres têm espaço de reconhecimento. Não foi de graça, não foi fácil, não foi simples, mas os movimentos entenderam que sem as mulheres não há luta, sem as mulheres não há organização, sem as mulheres não há disciplina, sem as mulheres não existe família. E movimentos sociais são movimentos familiares, né? Não a família nucleada, como a gente conhece tradicionalmente, não, outros tipos de família. Famílias das minorias, que no Brasil não são minorias, são maiorias. Então, os movimentos sociais camponeses, nós vamos ter aí o destaque para o MMC, que vem junto com a Via Campesina, nós vamos ter o movimento das mulheres camponesas, que eu acabei de falar, que é o MMC, nós vamos ter o movimento Sem Terra, que tem um setor organizadíssimo de gênero, nós vamos ter no Maranhão o MICB, que é um movimento social, né, organizado, produtivo, né, que é assentado em quem? Nas trabalhadoras, nas camponesas, nas agricultoras, nas quebradeiras de coco babaçu. Então, os movimentos sociais camponeses são, no Brasil, protagonistas da construção desse feminismo necessário. Que feminismo é esse? É um feminismo anti-imperialista, que não aceita mais a subjugação dos impérios econômicos internacionais, anticapitalista, porque não entende o modo de produção capitalista como um modo de produção necessário para a emancipação da humanidade, para a emancipação das mulheres, para a emancipação de todos, e um movimento feminista antirracista, né, que tenha como prática a luta direta contra qualquer tipo de opressão, seja ela de gênero, de classe e de raça. E o que isso tem a ver, professora? Estão muito cansadas? Já estou indo para os finalmente. O que isso tem a ver com a agroecologia? Né? O que o feminismo, o que o movimento camponês, de mulheres camponesas, tem a ver com a agroecologia? Se o feminismo é uma nova concepção de relações humanas, de produção e reprodução dessa humanidade, a partir da emancipação das mulheres e de todos, ele tem uma nova proposta de relações com a natureza, que a gente diz uma nova proposta ontológica de constituição e resgate do que nos torna humanos e da relação que a gente estabelece com a natureza, a partir de novos paradigmas produtivos, né? O que são novos paradigmas produtivos? O paradigma de não exploração e esgotamento da terra, né? O paradigma de relação de respeito, correspeito,
né, de respeito a agrossistemas, de respeito à produção ecológica, do ciclo da natureza, né, de uma relação não de exploração e esgotamento dessa natureza, mas sim de renovação, né, de produção sem insumos industriais, sem dependência do mercado industrial de agrotóxico, né? Hoje, o alimento que a gente come é envenenado. Cada vez mais no Brasil foram liberados esse ano de 2020, né? Depois o professor Emerson pode me ajudar, mas que eu saiba, mais de 300 novos agrotóxicos foram liberados no Brasil, foram legalizados, né? O seu uso. Então, para nós pensarmos uma nova relação das pessoas, né, uma emancipação das pessoas, nós temos que nos emanciparmos na maneira de produzir e de lidar com o planeta também, né? Pensando que nem todas as energias são renováveis. E se não são renováveis, elas estão se esgotando. Para nós termos novas relações entre as pessoas, nós precisamos ter novas relações entre as pessoas e entre a natureza. Bom, eu já disse para vocês que o nosso protagonismo, ele é extremamente importante em todos os setores da sociedade, mas na agricultura ele é, assim, exponencial e ele é especial no Brasil. Nós somos um país de tamanho continental, nós somos um país produtivo, nós somos um país com muita terra agricultável, né? Mas que não é utilizada para a agricultura de subsistência e nem para a agricultura de consumo, para a agricultura de alimento, né? Hoje nós estamos vivendo uma carestia enorme nos produtos alimentícios, né? Vocês têm vivido isso, o preço da carne exorbitante, em consequência o preço do ovo sobe, em consequência os grãos também estão subindo cada vez mais, não há uma regulação de preço. E, além disso, não há uma produção e um incentivo da produção interna, né? Nós tivemos vários programas de financiamento de crédito para os agricultores e para as agricultoras, para os trabalhadores do campo e trabalhadoras do campo sendo extintos. Nós temos hoje extinção de pronafes da mulher, por exemplo, que são específicos de gênero. Nós tivemos um grande corte do subsídio da agricultura familiar e do próprio perdão da dívida, por causa das intempéries como seca, como chuva, como enchente. Mas nós somos as grandes responsáveis, enquanto mulheres, pela maioria da parte da reprodução social. O que é a reprodução social? É o cuidado, é o alimento, é o vestimento, é o abrigo, é o cultivo do entorno da casa, né? Através das hortaliças, dos chás, através do próprio cuidado com o que está ao entorno da nossa casa. Nós fomos socialmente também responsabilizadas por isso, mas nós também somos as grandes responsáveis por manter esse cuidado com a alimentação. Então, nós também somos as grandes responsáveis pelo cultivo hoje, cuidado das sementes, as sementes crioulas, as sementes, né, as primeiras, originárias, que tem muito mais nutriente, que tem muito mais força na nossa alimentação, porque nós cuidamos também da produção do entorno da casa. Então, é nossa função e nós podemos ser um grande elemento de transformação da relação e da produção nossa enquanto humanidade com a natureza. A agroecologia, então, vocês já devem ter tido várias aulas, e quem não é da temática, né, não é da área, é bom que saiba o que é a agroecologia. A agroecologia, ela vem fornecendo para a gente princípios ecológicos, né, de tratamento dos ecossistemas produtivos, respeitando a natureza, preservando os recursos naturais, preservando os mananciais, preservando a água, preservando as matas nativas, as matas ciliares, né, com uma simbiose da relação entre homem e natureza, um respeito mútuo, um apoio entre ambos, reconhecendo que se nós não alimentarmos a natureza, ela não vai nos responder em alimento. Se nós exterminarmos ela vai morrer, né? Então, muito da
agroecologia não é apenas um sistema de ideia, é uma necessidade gritante e é uma lógica de respeito, né, e de retroalimentação. Então, a agroecologia, ela é uma atitude que foi muito pregada até hoje como intelectual da universidade, das pessoas que não sabem o que é produção e necessidade produtiva, mas que já foi provado, né, tecnicamente, teoricamente e produtivamente, que a agroecologia dá retorno sim, que o respeito à produção, né, e à natureza de forma agroecológica, ele pode sim te dar um retorno em quantidade de produtos muito similar, e às vezes até supera. Eu já acompanhei estudos, por exemplo, da produção de arroz agroecológico, onde a produção e o que se colheu do arroz ecológico, né, foi muito mais relevante em termos de preço naquele momento, falando agora, né, em relações de comércio e de troca por mercadoria, mas também de alimentação, pelos nutrientes, né, que esse arroz respondia na tabela alimentar e na constituição alimentar das pessoas que consumiam aquele arroz. Então, é o respeito, é a utilização de recursos renováveis e não esgotáveis. É também agora, nesse momento que nós estamos vivendo ainda, que é o movimento de modo de produção capitalista, de baixa dependência de insumos comerciais, de baixa dependência de incentivo, mais ainda de combate ao incentivo a esses conglomerados de veneno, que são os mesmos que produzem venenos e produzem remédios. Então, a agroecologia, ela é uma forma revolucionária de produção da vida. É uma forma revolucionária de enfrentamento à exploração da terra e da natureza. Então, nós, mulheres, que temos e fomos responsabilizadas, né, pelo cuidado das famílias, pelo cuidado da alimentação das crianças, dos idosos, dos enfermos, dos doentes, né, nós também somos muito poderosas quando se trata na escolha de um alimento, quando se trata na escolha e na opção por fazer algo diferente, algo ecologicamente correto, mas mais do que isso, algo que não vá nos envenenar, que não vá envenenar os filhos que nós amamentamos, que não vai envenenar a água que nós tomamos logo ali, no riacho que está perto da nossa casa, né, onde nós lavamos as roupas, onde nós levamos as crianças junto conosco na hora de lavar roupa. Então, nós somos também e podemos ser agentes de transformação desse modo produtivo. Além de sermos força de trabalho, nós também fazemos opções e podemos fazer. E para isso a gente precisa de informação, de conhecimento, de respeito, de consideração pelas nossas escolhas quando nós estamos dentro das famílias, né? E por que nós lutamos, então, para unir o feminismo e a agroecologia? Para que isso faça parte de um novo modelo, de uma nova forma de se relacionar, de sociabilizar com as pessoas, com os outros seres humanos, para construir um modelo antagônico a essas práticas conservadoras, reacionárias, sexistas, patriarcais e machistas, latifundiárias, autoritárias, violentas, controladoras, dentro do modo de produção, mais ainda dessas práticas neoliberais do agronegócio e do capitalismo, que levam nossos filhos, que levam nossos companheiros, né, que nos levam à exaustão mental, à exaustão de 4, 5 jornadas de trabalho, porque além de sermos camponesas, né, e agora estou me colocando, porque também morei muito tempo dentro de um assentamento, produzindo alimento, da jornada de camponesa, a jornada de mãe, a jornada de mulher, né? Porque você tem um papel social a prestar com seu marido, você tem um papel social a prestar com o cuidado dos seus filhos e da sua casa, e você tem um papel social para prestar enquanto trabalhadora. Nós lutamos por um novo modelo, onde esses papéis sociais sejam papéis sociais que nos libertem, não nos massacrem, que não matem nossos corpos, que não violentem, que não nos estuprem, que não nos imponham um tipo de comportamento.
que nos dê liberdade, mas não é uma liberdade perante o capital, uma liberdade de consumo. Ah, eu sou livre porque eu tenho um cartão de crédito. Isso não é liberdade. Você está totalmente condicionado a uma empresa que te empresta para você se alimentar, que te empresta para você. Você não tem condições realmente de fazer isso. Você não é livre. Então, nós lutamos para enfrentar isso. Esse novo modelo consiste em quê? Em nos respeitar. Enquanto seres vivos, enquanto mulheres, né? Ele consiste em respeitar a terra com a qual nós nos relacionamos, a terra que nos alimenta, a terra que germina e que, segundo, né, as mulheres do Mixebê, do Maranhão, a palmeira é a mãe. É a mãe que nos alimenta, é a mãe que dá o leite das nossas crianças, porque através da quebra do coco, né, e da venda também do óleo, que a gente consegue alimentar nossas crianças. É a mãe que nos possibilita, né, ter um alimento perto da nossa casa. Não ser dependente de outro produtor, não ser dependente de outras pessoas, né? Ela é uma relação de liberdade, de respeito, né? Respeito ao bem viver das pessoas que vivem nessa terra. Ser feliz é viver bem, né? É ser reconhecido, é se sentir livre, é se sentir produzente, né? Produtivo. A felicidade para uma mãe é saber que o filho dela vai ter 3 refeições no dia. E vai poder comer melhor, e vai poder vestir melhor, e vai poder dormir numa cama confortável, e vai poder brincar, né? Para uma mulher, a liberdade dela é poder escolher se ela quer continuar estudando, ou se ela quer apenas trabalhar, ou se ela quer ter um namorado ou não quer uma namorada ou alguém. Ela poder ter possibilidades. E hoje nós temos sonhos, mas quais são as possibilidades que nós temos? Então, a organização é importante e essa luta é importante para a gente conquistar a autonomia. Autonomia de trabalho, nosso trabalho tendo um valor de uso na nossa vida, nos dando felicidade, né, nos dando realização. A gente podendo ir trabalhar esse sentido, poxa, olha que legal, olha o que eu fiz, o que eu produzi hoje vai ser, eu posso consumir, as pessoas que estão perto de mim podem consumir. Quantas mulheres hoje trabalham em fábricas de automóveis, em fábricas de montadoras de celular, em montadoras, por exemplo, na Coreia, em alguns países, né, como o nosso, que não são bem desenvolvidos, né, em subtrabalhos. Jamais vão poder consumir um tênis da Nike, jamais vão poder consumir um celular da Apple, jamais vão poder, porque nós, enquanto classe trabalhadora, temos esses direitos, e mais ainda, enquanto mulheres, nós muitas vezes, para ter o alimento dentro da nossa casa, nós precisamos abrir mão de coisas que nós gostaríamos de ter, né? De viagens que nós gostaríamos de fazer, de espaços que nós gostaríamos de ocupar. Nós precisamos abrir mão disso para o alimento de todos na família. Então, é por essa autonomia, por essa mudança, e ela é radical. Tem que ser radical. E ela não vai ser fácil, porque não é fácil estabelecer isso dentro da nossa família. Não é fácil estabelecer dentro do nosso núcleo familiar relações de respeito mútuo. Não é fácil estabelecer o nosso espaço e a conquista do respeito do que nós queremos dentro da nossa família. Imagina na sociedade, né? Não é fácil o marido, companheiro, ouvir a mulher. Não é fácil educar filhos e filhas livres. Não é fácil criar mulheres hoje, sendo que a gente tem medo de sair na rua e ser estuprada, ser assassinada, ser roubada, né? Ou ouvir, então, de que, ai, olha como essa menina é saidinha, olha como ela é rapariga, né? Não é simples você pensar que o seu filho, por exercer a liberdade de ser quem ele pode ser execrado, ele pode ser violentado, ele pode sofrer. Mas é possível, é possível. A humanidade constrói essa história. E por isso que nós lutamos hoje, nós, mulheres camponesas, nós, mulheres trabalhadoras, nós, mulheres indígenas, nós, mulheres brancas, trabalhadoras, nós, mulheres negras,
Nós, mulheres cis, nós, mulheres trans, lutamos pela valorização da mulher, de todos os seres humanos, pela emancipação da humanidade, para construir novas relações com a terra, de produção e reprodução da nossa vida, para valorizar as sementes como patrimônio da humanidade, a água como patrimônio da humanidade, não como patrimônio de empresas e do comércio, pelo respeito às diferenças, pela inclusão de todas e todos, pela ética, pelas decisões coletivas e não individualizadas, pela democracia efetiva e não representativa, pela sororidade entre nós. O que é sororidade? Né? Que é um nome bonito, mas que nós praticamos há muito tempo. É a solidariedade entre as mulheres, é o não julgamento, é o não apedrejamento. Gente, não é natural as mulheres competirem entre elas. Isso foi socialmente construído. Não é natural nós desfazermos da moral de outra mulher. Não é natural nós julgarmos uma outra mulher porque ela, a princípio, é nossa inimiga. Não, não é. As nossas filhas não podem ser nossas inimigas, as nossas mães não podem ser nossas inimigas, que não consigam reconhecer as nossas vitórias. Mas isso nós temos que combater. E o combate ao conhecimento, o combate ao diálogo, o combate ao incentivo, o combate ao companheirismo, é estendermos a mão, é reconhecermos, meninos, que sim, pode ser que a sua companheira seja mais inteligente que você, que pode sim que ela tenha mais destaque do que você. Isso não desmerece você, isso não tira o seu espaço, isso não tira a escolha dela de estar ao seu lado, muito pelo contrário, isso é um motivo para você promovê-la e também crescer junto com ela, né? Nós não precisamos ser rivais, nós precisamos ser irmãos, nós precisamos ter o mesmo sentido de coletividade para todos. Entender que se eu estou bem, mas tem uma mulher aqui do lado da minha casa que apanha todos os dias, eu não posso estar bem. Se tem uma mulher ali na esquina que não tem leite para os seus filhos, eu não posso estar bem. Né? Porque a liberdade e a felicidade tem sentido no coletivo. É isso que nós precisamos educar as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos primos e nós mesmos a reconhecer que a felicidade do outro deve ser prazer para mim e não dor. Deve ser motivo de alegria e não de tristeza. E hoje, terminando então, vocês estão me ouvindo ainda? Alguém disse que sim ou não aí? Que estão tão mudos que eu estou... Ah, tá. Então, para terminar, gente, por que nós lutamos e quais são hoje, além de tudo isso que eu já disse, as pautas dos movimentos sociais camponeses e de camponesas, principalmente, né? De mulheres camponesas protagonistas. Primeiro, vacina para todos e todas. Nesse momento, nós precisamos exigir a vacinação em massa. Nós precisamos pressionar. Nós precisamos desnaturalizar a morte. Não dá mais para sofrer desse jeito. Não dá mais para a gente ficar num suposto isolamento social que prejudica a todos nós, que prejudica mulheres que são mães de família e trabalham no terceiro setor, ou que vendem bolo, ou que vendem doce, ou que vendem pão, ou que vendem alface, ou que vendem cheiro verde, que não conseguem mais se alimentar. Nós precisamos da vacina já, agora, para todos e todas. O governo precisa, mais do que nunca, assumir o seu protagonismo nisso. Não dá mais para ser canalha, não dá mais para admitir a canalice, né? Não podemos ir para a rua, mas nós podemos conversar. As pessoas chegam perto da nossa casa, né? Ou mandam mensagem, quem tem celular, ou dão um jeito de passar por lá, ou a gente encontra elas na fila do posto de saúde, ou a gente encontra elas na farmácia, que é o único lugar que a gente está podendo ir, e a gente precisa dizer, chega, não dá mais, acabou a tolerância para a inoperância. O Brasil tem um SUS, que é um sistema de saúde que, olha, tem 1000 problemas, mas que em termos de vacinação é o segundo mais eficiente do mundo. Se nós tivermos vacina e souber organizar essa distribuição, até agosto a gente está todos vacinados.
Então, é vacina já. É auxílio emergencial e emprego já, para que a gente sim possa ficar em casa. Para que a gente sim, aquela mãe que vende bolo lá, aquela mulher que vende Avon, aquela outra que trabalha de faxineira, para que ela possa ficar em casa e ela não morra tendo que limpar a casa do patrão e da patroa. Que ela não morra tendo que vender lingerie, porque ela não tinha alternativa para botar o pão de cada dia dentro da sua casa, da sua residência. Então, o auxílio emergencial e a criação de empregos emergenciais é fundamental, não é esmola, é direito. Ah, mas nós vamos ter que tirar saúde e educação para dar o auxílio emergencial, porque as contas públicas estão estouradas e a gente está com déficit. Gente, um plano de governo reduz agora o auxílio moradia de todos os deputados, de todos os senadores. Não tá todo mundo isolado? Volta cada um para sua casa. Volta para cada um para o seu espaço, não para casa de alguém. Nós estamos em contingência. Isso não é uma brincadeira. São mais de 270 mil pessoas mortas. Acabou a tolerância. Nós precisamos de auxílio emergencial para as pessoas poderem fazer o lockdown e ficar dentro das suas casas, se protegerem. Não é uma brincadeira. Essa doença é muito séria. E essa doença veio para dizer para a gente que, enquanto classe trabalhadora, a gente precisa acordar. Ou nós vamos ser massacrados, nós vamos morrer todos. E eu tenho muito para viver ainda. As minhas filhas, vocês têm. Eu tenho um orgulho imenso de vocês, que enfrentam tudo o que enfrentam para fazer o ensino superior. Vocês têm muito para viver. E nós não podemos deixar que o luto nos acomode ou nos acostume com a morte. A morte deve ser uma fatalidade e não a única possibilidade. Garantir o abastecimento e o controle dos preços. É incentivo para a agricultura familiar já, agora, nesse momento. Muitos agricultores e agricultoras, e vocês sabem disso, continuam produzindo. Agora é hora de incentivar a compra direta desses agricultores e a distribuição de alimento para quem está em condições de miséria. Tem como fazer? Tem como fazer. Isso é uma questão de planejamento, isso é uma questão de investimento, é uma questão de prioridade. Né? Então, que o nosso luto vire indignação e vire cobrança, como puder, que a gente consiga conversar com os nossos familiares que a gente desistiu. Porque se agora não se vê que o caminho é a morte ou a vida, nunca mais vai se ver. E a gente precisa ter didática, paciência, tolerância e amor. Amor à vida. Agora é o momento de ter amor à vida, ter cobrança e ter diálogo com quem é do povo como nós. E quem não é do povo precisa assumir essa conta. E não a gente. Não admitir as privatizações, que o governo atual e a conversa de Paulo Guedes é muito clara. Vamos privatizar. Vamos vender a Telebrás, vamos vender a Eletrobras, vamos vender, porque nós estamos com déficit público. E quando se vende por 1/3 do que vale. Ou seja, se vende com interesse próprio político, não com interesse de reserva de capital ao país. Não com interesse de autonomia financeira para o país e fortalecimento da economia interna. Então, as privatizações para a classe trabalhadora não servem. E nós somos trabalhadores. Privatizações para nós não servem. Contra os vírus e a violência a gente luta. Porque, como eu falei para vocês, né, são 3 feminicídios por dia durante a pandemia. Então, nesse momento, é o momento que eu falei antes. É o momento de olhar para as companheiras que estão ao redor. Eu falo companheiras, todas as mulheres, as trans também, as lésbicas também, as cis também. E não admitir que o ciclo de violência se perpetue. Como assim? Eu não quero interferir. Gente, a gente não interfere numa discussão de ideias, e olha lá. Mas em violência, em ameaça, em estupro, em violência física a gente sim interfere, sabe? E tem um sinal muito simples que eu vou ensinar para vocês, que eu quero que vocês sigam por aí e ensinem. É uma campanha que tem ajudado muitas mulheres, né? Que é apenas colocar aqui, a minha caneta não está funcionando,
Mas se alguém puder fazer uma foto e botar depois, é o M, tá? E um círculo assim. Esse sinal é o sinal de que a mulher está sofrendo violência. Divulguem para as mulheres que vocês sabem, porque a gente sabe. Muitas vezes a gente sabe quem são as mulheres que sofrem violência e a gente tem medo. Professora, só denunciar não adianta, porque essas mulheres, o ciclo de violência, ele se reproduz, ele aumenta, e vai ter uma live muito legal na sexta aí, com a delegada de Bacabal, que ela vai explicar muito melhor isso, né? Que um dia, se der tudo certo, Ruth, professor Emerson, por favor, eu tenho duas meninas maravilhosas, que hoje sabem muito de violência, que eu tenho trabalhado muito com elas, que a violência, só ela é um espaço de diálogo, de discussão para várias lives, né? Mas é coisa simples que a gente faça, de denúncia, de acolhimento, de dizer para essa mulher, olha, tu não tá sozinha. Grita, pede ajuda. Eu posso não ser um ente público, mas eu posso te ajudar. Eu posso acionar outras mulheres, eu posso acionar outros homens, eu posso fazer enquanto homem, que o homem que fala para mim, que bate na mulher, que eu diga para ele, olha, cara, eu vou te denunciar. Isso é crime. O cara que fala que a mulher é uma puta, que não serve para nada, se diga, olha, isso aí que você está fazendo é violência moral. Isso é calúnia e difamação. Sabia que dá processo? Sabia que dá cadeia? Vamos inibir a violência, gente. Chega. A tolerância para o que nos faz mal tem que acabar. Nós precisamos, enquanto homens e mulheres, ter tolerância zero com a violência. Sobre todos, mas sobre os que a gente sabe que estão fragilizados. Então, coisas simples fazem muita diferença em relação à violência. E mais do que nunca, nossa última pauta, né, é a última pauta dos movimentos sociais camponeses neste momento, é fora Bolsonaro. Porque ele é racista, porque ele é misógino, misógino é quem tem ódio à mulher. Ele é misógino, ele é machista, né? Ele é contra qualquer tipo de avanço em relação aos direitos democráticos de todas as minorias. Ele não tem respeito com a vida humana e ele não tem respeito com o cargo que ele preside. Porque ele é um irresponsável. Né? Usem máscara, usem álcool gel, mas não deixem que essa tristeza que tem assolado a vida de vocês se torne apatia. Essa tristeza tem que se tornar indignação e tem que se tornar atuação. Eu não estou dando receita para vocês. Eu estou falando para vocês sobre o que eu tenho feito da minha vida. Sobre o que eu tenho feito para dizer para as minhas filhas que amanhã pode ser melhor que hoje. Certo? Vamos enfrentar isso. Isso vai passar. Mas isso não pode passar como se fosse algo natural. Isso não é natural. E por não ser natural, nós podemos mudar isso. Nós precisamos mudar isso, tá bom? Obrigada por enquanto. Boa noite, professor Jackson, agora que eu te vi. Obrigada, gente. Falei demais. Pronto. Boa noite, Sabrina. Boa noite, pessoal, todo mundo. Boa noite. Que bom ter noite, professor. Seja bem-vindo. Eu quero pedir desculpa porque eu estava mexendo nas planilhas e esqueci. Aí, passeando pelo WhatsApp, eu vi o post da Aline. Eu liguei, eita Deus, mas eu achei que ia começar às 7h30. Mesmo assim, eu me perdi e acabei perdendo a fala aí da professora Sabrina. Chegou ainda na hora, ainda deu. Então, gente, eu falei muito, tá? Mas deixo aí se alguém quiser falar, senão acho que eu tô aqui, tô disponível. Professora, nós tivemos uma interação muito interessante no chat, né? Muitas pessoas se sentindo contempladas com a sua fala, né? E enaltecendo a importância, né, de que a gente tenha mais conhecimento e que isso pode, né, melhorar a nossa vivência. E assim, a Vanderlúcia, ela coloca algo muito interessante, né? E até a Maria Helene, ela complementa também nesse mesmo sentido. Ela coloca que
a sociedade nos impõe, né? Que, por exemplo, qual a idade que nós temos de casar, ter filhos, né? E, ao mesmo tempo, ela nos impõe e ela nos cobra, né? E a Maria Raeli, ela coloca algo interessante, que ela diz que ela não entende, né? Por que que os homens acham que nós, mulheres, somos propriedades deles? Então, eu acredito que são questionamentos, né, e posicionamentos bem relevantes, né, nesse sentido. E aí, a Raeli, ela pergunta para você, na sua opinião, quais foram os maiores avanços conquistados pelo feminismo na nossa sociedade? Bom, primeiro, assim, eu tô encantada com os comentários de vocês. Eu não estava acompanhando porque eu falei para vocês, né, que a minha internet aqui eu tive que rotear do vizinho. Hoje eu tô de total gaiata, né? Uma gaiata velha, mas enfim, estamos aí. Então, agora que eu tô começando a ler, e eu fico muito feliz, assim, do diálogo que se estabeleceu e das coisas importantes que foram colocadas. Eu vou falar algumas coisas em nível mundial e algumas coisas em nível, né, de Brasil. A nível de Brasil, desculpa, não em nível é pedreiro que faz, né? Bom, em relação ao mundo, nós tivemos aí pressões importantes, como eu falei para vocês, desde as primeiras organizações, e uma delas, né, uma conquista, foi as condições de trabalho da mulher. A primeira foi a diminuição da jornada de trabalho, porque as mulheres e as crianças trabalhavam de 12 a 16 horas, sem intervalo, né? Muitas, isso parece que é sensacionalismo, mas não é, historicamente comprovado. Tem um livro aí da Mari Del Priori, tem livro da Sandra Pesavento, que são autoras brasileiras, né? A Mari Del Priori não, mas a Sandra sim, que trazem informações interessantíssimas sobre isso, né? Que as crianças e as mulheres se urinavam durante o período de trabalho, né? Faziam xixi nas calças, porque não podiam sair, né? Porque a mão de obra delas era mais barata, e também das mulheres era produtiva, mas das crianças, vamos dizer assim, produziam menos. Então, o tempo de trabalho para a mesma produção em relação aos homens deveria ser aumentado. Então, as condições de trabalho foram questões assim extremamente de debate, de embate e de conquista. Condições de trabalho, o direito ao sufrágio universal, que é o voto de todos, né, que foi uma luta internacional. Acesso ao ensino, muitas, né, no Brasil, por exemplo, nós vamos ter acesso ao ensino de mulheres a partir de 1920, 1930, recém. Né, 1930 para mulheres e homens no mesmo espaço, mas 1920 para mulheres, porque antes as mulheres nem frequentavam a escola, não frequentavam. Então, direito à educação, direito à saúde, direito de trabalho, né, direito ao voto, direito à contracepção. O que é a contracepção? A ter acesso ao controle, né, a poder tomar comprimido, a poder tomar contraceptivo, não engravidar. Depois, direitos de organização em espaços antes só dominados por homens, em espaços em cadeiras legislativas, por exemplo, né? A gente vai ter as primeiras cadeiras legislativas de mulheres na Alemanha, na França, Inglaterra, depois nós vamos ter Portugal, Espanha, até chegar no Brasil, né? Que nós vamos ter a partir de 1912, se eu não me engano, ou 1915, a primeira mulher que era professora e que virou vereadora e depois legislativa. No Maranhão, nós tivemos mulheres importantíssimas dentro da... Com o passar do tempo e dessa pressão e dessa luta muito grande, e mais, gente, a gente tem que... Não pode ser ingênua, né? Por favor, não sejam ingênuos, porque a ingenuidade é aquilo que eu digo, né? O inferno está cheio de gente de boa intenção, né? Porque a gente não pode ser ingênuo. O capitalismo, como eu disse para vocês, ele acentuou a exploração da mulher e acentuou o espaço dela no mercado de trabalho. Não só porque ela lutou para ocupar os postos, mas porque ele, para maior produção, maior acúmulo de capital, maior lucro,
também vai criar espaços de trabalho especificamente para mulheres, principalmente no terceiro setor. Então, no Brasil, a gente teve a importância, por exemplo, da luta pelo voto, a luta pela anistia política dos presos políticos da ditadura. A primeira luta feminista no Brasil foi por creche, né? Porque as mulheres precisavam trabalhar, muitas eram mães solteiras, muitas tinham seus maridos mortos, ou eram viúvas, né? Como a gente diz, e precisavam trabalhar, e precisavam fazer o quê? Ter um espaço para deixar suas crianças, porque não tinham como pagar, isso aí, passa o cogel, não tinha como pagar, né, pessoas para ficarem com seus filhos, as mães trabalhadoras. Então, esses foram os primeiros direitos, a escola, a moradia, e a partir, então, da década de 90, e da iniciativa muito forte, né, de pressão dos organismos internacionais de direitos humanos, como a ONU, por exemplo, a pressão do próprio Banco Mundial por entender que a mulher era muito importante como força de trabalho, exige também, para a contenção da população, que a mulher tenha mais acesso à escola e mais acesso ao trabalho. Por quê? Para ser uma consumidora, né? Não exatamente para ser livre da dominação do marido, mas para ser uma consumidora e ser também um potencial, né, de cidadão ativo e consumivo, né, para essa sociedade. Então, nós vamos ter o aumento do crédito internacional para mulheres, o aumento dos anos de escolaridade para as mulheres, né, um aumento crescente de mulheres dentro das escolas, e aí também mulheres negras, também mulheres periféricas, também mulheres indígenas. Mas com uma escola que não é a escola que todos nós queremos, né, que vocês já conhecem a diferença da escola, como diz o Saviano, escola dualista, da escola do rico e da escola do pobre. Mas é direito, sim, a gente não pode pensar que a gente é passivo. Nós tivemos, por exemplo, a partir de 1990, né, nos primeiros anos ali da redemocratização do país, depois da primeira leva, a partir do governo Fernando Henrique, o aumento das linhas de créditos para mulheres, né, linhas de crédito que eu falo para pequena empresa, né, para pequenos negócios, para mulheres artesãs. E depois, a partir do governo Lula, que a gente vai ter um investimento um pouco maior nas políticas sociais, que a gente diz que são saúde, educação, trabalho, financiamento, né, previdência, desculpa, nós vamos ter uma transferência massiva, e isso eu garanto para vocês. Podem ir no site do IBGE, podem ir em qualquer site de economia que vocês vão ver isso. Há uma transferência direta de créditos e de políticas sociais para nome de mulheres. Primeiro, por entender que a grande maioria das casas são chefiadas por mulheres. E olha só, que louco, né? O primeiro perfil de casas chefiadas por mulheres era de mulheres mães solteiras, ou de mulheres, então, que tinham se separado, ou que só eram elas e os seus filhos. Nós tínhamos aí, até 2014, 32% das residências brasileiras, segundo o IPEA, chefiadas por mulheres, mas eram mulheres nessa condição de sós, mães solos ou sozinhas, que a gente chama. A partir de 2017, isso ampliou para 35%. E em 2019, nós já temos 43% das residências brasileiras chefiadas, e não só chefiadas, mas mantidas pela condição financeira da mulher, né? Ela é o carro-chefe, vamos dizer assim, de manutenção financeira da família. Aí o Sivaldo trouxe outras coisas importantes que nós precisamos destacar aqui, como eu falei, as políticas sociais vão ser atreladas aos nomes das mulheres, né, a partir do governo Lula, e mais ainda no governo Dilma, tá? No governo Lula, então, os microcréditos vão sair no nome da mulher, os lotes, o Sivaldo lembrou disso muito bem, os lotes, isso foi totalmente transformador para as mulheres camponesas. Os lotes derivados ou conquistados, como a gente diz, pela reforma agrária, pelos movimentos sociais do campo, e também pelas pessoas que estavam na inscrição do INCRA, são titularizados no nome da mulher. Até então, até o governo Lula, os lotes estavam todos no nome do homem. A titularidade da terra era do homem, né? E por entender
essa necessidade histórica de reconhecimento do papel da mulher e entender a necessidade histórica do reconhecimento, que são as mulheres que mantêm as famílias, os filhos, os velhos, os doentes, as titularidades começaram a sair no nome das mulheres. Além do incentivo a agroindústrias, a microcréditos de associação de mulheres, de microcréditos de grupo produtivo. Por exemplo, eu trabalhei um tempo no INCRA de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, e nós criamos 10 grupos de mulheres para as mulheres acessarem quintais produtivos. Vocês devem saber melhor do que eu, né? A maioria das ciências agrárias, mas quem não sabe, então, quintais produtivos são pequenos espaços, né, onde você vai consorciar pequenos animais com cultivo, né, de hortaliças, de grãos, que são pequenos quintais que respeitam o meio ambiente, mas que dali as mulheres tiravam, então, condições de sustento das suas famílias. Então, foram conquistas importantes, uma conquista importantíssima para nós brasileiras, que é limitada, e a gente sabe que é limitada porque a gente vê televisão ou não vê, mas a gente ouviu com a professora Sabrina que na pandemia 3 mulheres eram assassinadas por dia no Brasil, e ainda são, que foi a criação da Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha foi um reconhecimento que a violência de gênero, o que é violência de gênero? É a violência pela mulher ser mulher, ou pela mulher não, desculpa, pelo esse ser se entender como mulher, porque as trans, hoje as mulheres trans e as mulheres cis, também podem acessar a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha garante a proteção às diferentes formas de violência contra a mulher. E a Lei Maria da Penha começou exigindo, né, eu não sei se vocês sabem ou acompanharam algum caso desses aí, casos de família, né, que são reais, exigindo que a mulher prestasse depoimento e o agressor precisava também prestar, né, esse depoimento. Também precisava ser autuado nesse depoimento. E graças à grande pressão social da Câmara dos Deputados, das mulheres na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores, e da vasta pressão do movimento feminista brasileiro e internacional, acabou-se com a exigência que esse agressor prestasse, então, depoimento. Então, hoje, o homem, ou o agressor, seja ele qual for, homem, cônjuge, outra mulher, né, outra pessoa, se violentar uma mulher nos diferentes tipos de violência, ele é enquadrado na Lei Maria da Penha. Então, nós temos avanços, mas nós estamos tendo retrocesso, porque hoje o número de créditos, por exemplo, que eu mencionei, ele foi cortado em 80%. No governo Temer e no governo Bolsonaro nós temos, olha, 0,8% de créditos femininos. Outra coisa, nós também tivemos acesso às universidades em larga escala, né, em política de formação de professoras, em política de assistência estudantil que garante que as mulheres consigam residir, as que não têm lugar e não têm trabalho, consigam residir, por exemplo, na residência estudantil. Em políticas como essa, que é o nosso curso de licenciatura em Educação do Campo, né, através do Procampo, inicialmente, que são políticas inclusivas para mulheres. Porque a grande maioria das estudantes que estão no nosso curso, se não tivesse moradia para os seus filhos também, elas não estudariam. Isso são conquistas, com muita luta, com muita dificuldade. Lutas protagonizadas por nós, mas são direitos que estão cada vez mais minimizados para nós. Principalmente porque tem alguém no governo que legitima que nós não merecemos ganhar a mesma coisa porque nós engravidamos. Um governo que legitima que uma mulher não é estuprada por ele porque é muito feia, né? Então, nós estamos retrocedendo, o mundo está retrocedendo. Mas nós tivemos uma luta importantíssima do movimento feminista internacionalista, que foram as greves de 2018. Nós tivemos greves na França, no Chile e na Argentina. Em 2018, mulheres pararam 24 horas a produção nesses países. 24 horas dizendo não.
Nós não queremos mais. Nós não queremos mais a exploração do trabalho, nós não queremos mais a exploração do nosso corpo, nós não queremos mais a exploração da nossa mente. Então, as mulheres feministas do mundo retomaram a greve como um grande processo de luta, dizendo: hoje nós não vamos trabalhar, hoje nós não vamos produzir o alimento nas nossas casas, hoje nós não vamos cuidar dos nossos filhos e dos nossos maridos. Nós vamos parar. Essa subjetividade, esse mundo não nos serve mais. Então, é um exemplo só. Falei muito de novo de tudo que nós estamos vivendo. Pronto. Nossa, foi muito, muito construtivo mesmo. Foi maravilhoso mesmo. Essa pauta para essa semana em especial, né? E assim, professora, a Welenice, ela nesse momento, né, ela vai ter a oportunidade de já franquear o microfone. Calma, antes dela falar, eu quero mostrar só uns livrinhos assim, porque tem muitos meus livros que estão com as minhas alunas ainda, né? Mas eu quero mostrar um. Esse aqui, ó, gente, tá? Esse é um livro muito fácil de ler, mas fácil assim, ó, fácil. Bem mais fácil que os trabalhos que eu faço para vocês lá na universidade, tá? Feminismo para os 99%. Esse livro aqui é o que tem de mais atual no movimento feminista internacional e no movimento feminista brasileiro, tá? Esse aqui é sobre uma das coisas que eu abordei aqui, que é a mulher na sociedade de classes, que vai trabalhar a questão do que o patriarcado, e mais ainda do que o capitalismo fez com a gente enquanto mulher trabalhadora. Tá? E aí tem outros que é Feminismo para Todos, da Márcia Tiburici, que é um livro simples, pequeno, fácil de ler, e vários outros que, se vocês quiserem, depois é só me procurar. É que eu queria mostrar para vocês, tá? Que o que eu tô falando eu não tirei da minha cabeça louca, tá bom? Tem base e tem comprovação, tá? Só isso. Pode falar agora, desculpa. Então, boa noite a todos e a todas. Então, Sabrina Bragança, lindo nome que rima com esperança. Obrigada por nos esperançar por mudança e por mais uma vez confirmar que sem feminismo não há agroecologia, não há harmonia. Você sabia que você abrilhantou e iluminou essa noite? Além de ser uma mulher inteligente, és mulher gente da gente, que nos compreende como ser feminista, mulher ativista. Desejo que essa militância que carrega nunca termine. Precisamos de você para nos compreender, para compreender nossos direitos. Esse seu jeito de falar sobre mulher nos encantou, nos mostrou que mulher não merece só rosas, merece amor e, acima de tudo, respeito e seus direitos. Obrigada, Sabrina, por nos fortalecer. Obrigada por nos mostrar o que é ser feminismo, por mostrar que esse feminismo está dentro do nosso corpo, dentro da nossa alma, na nossa mente, embora nem todos sentem. Então, onde será o lugar da mulher? Na cozinha? Lugar de mulher é onde ela quiser. Então, você, Sabrina, me inspirou a escrever essa poesia. Foi preciso dar uma pausa na escrita durante sua fala, pois de tanta inspiração que você me passou, ia finalizar essa noite e não ia terminar de escrever. Então, essa poesia é para você, mulher. Muito bem. Lindo. Gente, obrigada novamente a todos e todas e todes que se encontram aqui. Eu sinto saudade de vocês, mas logo a gente vai estar junto de novo e mais forte do que nunca. JK, você ia falar algo? O microfone. Alô, câmbio, falando do Pará. Gente, olha, primeiro eu quero dizer boa noite para todo mundo, né? Novamente, dizer que estou com bastante saudade de vocês. Queria muito mesmo realmente estar no início da palestra, mas eu realmente me envolvi nas planilhas aqui e me esqueci, né?
Pelo pouquinho que eu peguei do finalzinho aí da apresentação da palestra aí da professora Sabrina, eu vi que foi bastante pesado no sentido de ter muito conteúdo, né, muita coisa nova. Eu mesmo, só nesse fragmento que eu consegui ver uma janela de se olhar essa questão da mulher na sociedade se abriu, né, quando ela falou disso, de que o interesse maior da força de trabalho da mulher para as indústrias, né, era a ideia de se ter um mercado consumidor. Aí eu estava lembrando que na década de 90, como eu coloquei aí no chat, a maioria das propagandas eram voltadas para as mulheres ou para as crianças, né, que tem geralmente a influência maior da mãe, né, da mulher. Então, eu já aprendi bastante coisa. E fico feliz se vocês voltaram com as lives, né? Esse é um espaço muito bacana. Depois vou dar umas ideias aqui para o Emerson, do pessoal daqui do Pará também, para contribuir com vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado aí. Ruth, abração. Sabrina, como é que faz assim, Coração batendo. Muita emoção. Tô com saudade de ti. Gente, obrigada por tudo, tá? Principalmente por me aguentarem falando tanto tempo. Obrigada. Um beijo. Primeiramente, professora, a gente não tem palavras para descrever a gratidão que foi essa noite. Foi maravilhoso mesmo